Faixa 12. USA, aqui vamos nós. Tudo foi muito rápido. Entre a decisão de viajar e a mobilização de todos em providenciar a documentação necessária, não demorou nem uma semana. A burocracia foi sendo vencida com a ajuda de vários pistolões. A rede de amigos conseguiu na Polícia Federal a liberação dos passaportes em tempo recorde, assim como nas reservas e confirmação dos lugares no voo para Miami. Foi muito difícil e bem mais caro, pois já estávamos no período de alta temporada. Tudo foi sendo preparado com o apoio de muitas pessoas, e sem esse apoio não teria sido possível. Por último, o mais importante, chegou a confirmação dos médicos americanos que iriam me atender assim que eu chegasse por lá. Só faltava a liberação dos dólares por parte do Banco Central, já que naquela época havia o câmbio oficial e o câmbio negro, que era praticamente o dobro do valor. Precisávamos de uma cota maior do que os $500 por pessoa que o Banco Central vendia na época para quem viajava ao exterior. Havia um dispositivo legal que permitia a venda de dólares no câmbio oficial, desde quando houvesse a comprovação de tratamento médico no exterior e desde que o mesmo não pudesse ser realizado no Brasil. Porém, esbarramos na excessiva burocracia existente e tivemos que comprar uma parte dos dólares no câmbio paralelo. Isso fez diminuir a praticamente metade a quantia em dólares que levamos para a viagem. Nos anos 70 e começo dos 80, viajar para os Estados Unidos e para a Europa era o sonho de qualquer pessoa que não fizesse parte das classes A e B. Claro que sempre desejei viajar para o exterior. Eu estava realizando um desejo antigo, só que não era uma viagem de lazer. Era a viagem que determinaria o meu futuro. Era a viagem que definiria se eu voltaria a enxergar ou não. O embarque seria no dia 28 de junho no aeroporto de Congonhas. Nosso voo era com escala no Rio de Janeiro. Fomos para São Paulo em vários carros, pois eram muitas pessoas que queriam dar seu apoio até a hora do embarque. Meus pais, irmãos, tios, primos e amigos formavam quase que uma romaria em mais um capítulo daquele drama que eu vivia e que nunca havia deixado de ser de todos eles. Na bagagem, a esperança, a última cartada daquele jogo que a vida havia me imposto. Entre beijos, abraços e, claro, muita choradeira e votos de felicidade e fé, fomos nos afastando dos que ficaram. Comigo foram minha mãe e minha irmã Angélica. Nascia ali um trio que tinha uma missão a cumprir e um único objetivo: salvar a minha visão. A assistência que recebemos dos funcionários da Varig foi espetacular. Tudo graças a Beth, ex-noiva de meu irmão e que trabalhava no escritório central da companhia no Rio de Janeiro. Ao chegarmos ao Rio, lá estava ela na porta do avião e ficou conosco até a hora do embarque para Miami. Fomos então comunicados que o voo havia sofrido uma alteração na rota e que haveria uma escala em Caracas, na Venezuela. Essa mudança era para que o time do Flamengo desembarcasse, já que jogariam uma semifinal da Copa Libertadores da América contra um time venezuelano. Essa novidade ajudou a tornar a viagem mais amena e serviu como um desvio do foco e das tensões. Beth nos acompanhou até dentro do avião e nos desejou boa sorte e disse que, se desse certo, ela iria até Miami para me visitar. Na escala em Caracas para o desembarque dos jogadores do Flamengo, houve até certa euforia por parte de alguns passageiros flamenguistas que aplaudiam e felicitavam alguns jogadores. Agora, segundo o comandante do avião, faltava pouco mais de 2 horas e meia de viagem até Miami. O nervosismo foi aumentando. Como seriam os Estados Unidos? Como é que nos comunicaríamos? Afinal, o meu inglês era o básico e o da minha irmã um pouco melhor do que o básico. Na chegada, fomos assessorados por um funcionário brasileiro da Varig. Ele nos acompanhou até o guichê da imigração e depois até a alfândega. Dali para frente era conosco. Eu não enxergava nada, mas sentia a diferença no cheiro. É verdade. Eu ainda não tinha um olfato desenvolvido pela falta da visão, porém, na falta dela, o que me chamou a atenção foi o cheiro diferente no ambiente interno do aeroporto.
Quando saímos, o que chamou a atenção de nós três foi o calor. Era verão, e apesar de ainda ser por volta de 7 horas da manhã, o calor era fortíssimo. Fomos até onde estava a fila de táxis e entramos. O motorista perguntou o endereço e minha irmã disse o nome do hotel que iríamos ficar. Holiday Inn Hotel, please. O problema é que existiam vários hotéis Holiday Inn em Miami, e esse foi o nosso primeiro sufoco. O motorista nos levou até o Holiday Inn mais próximo e lá fomos nós. Eu estava super preocupado com o taxímetro. A todo momento perguntava para minha mãe ou para minha irmã: quanto está marcando? A fama do quão caros eram os táxis americanos me assustava, e ao comparar com a moeda brasileira, o valor ficava ainda mais assustador. Quando chegamos ao hotel, minha irmã foi até a recepção e, depois de uns 15 minutos, voltou dizendo que haviam encontrado nossa reserva em outro bairro. O outro Holiday Inn ficava bem pertinho da área dos hospitais. $22 foi o valor da primeira corrida de táxi em solo americano. Era o equivalente a mais ou menos 40% do salário mínimo no Brasil. Pensei comigo, se o táxi deu isso, imagina o que vem por aí. Estamos ferrados. Chegamos à recepção e tudo ficou por conta da Angélica, que entregou o voucher, preencheu as fichas e depois fomos para o quarto. Passado o primeiro impacto e já instalados, conversamos sobre o que deveríamos fazer dali para frente. Minha mãe e minha irmã combinaram de sair e foram fazer compras em algum mercado próximo. 1 hora depois, elas voltaram com algumas sacolas com frutas, leite, bolachas e salgados. Minha preocupação era sempre com os gastos e a calculadora cerebral instantaneamente revelava a diferença entre os preços no Brasil e nos Estados Unidos. Perguntaram se eu queria comer alguma coisa. Perguntei o que tinha para comer e, quando soube que tinha batata chips, falei que queria batata. Minha irmã, eterna novidadeira, me deu um tubo. Parecia um tubo daqueles que os tenistas têm e que dentro tem 3 bolinhas de tênis. O que é isso? Perguntei. Abre, ela respondeu. Caramba! Como essas batatas ficam certinhas uma em cima da outra? Demorei anos para entender o truque da Pringles. Pouco depois pedi água. A Angélica pegou uma jarra que havia no quarto e saiu. Em 2 minutos ela voltou e me serviu e me contou que no corredor tinha um bebedouro e uma máquina de gelo. Tomei a água e, quando ficou só o gelo, achei o máximo o formato dele. Meio ovalado e oco, não eram os tradicionais cubinhos das forminhas de plástico que imperavam nas geladeiras brasileiras. Temos que pagar para pegar o gelo? Perguntei. Não, respondeu ela. De graça? Deve ter alguma coisa errada aí, hein? Lembramo-nos que havíamos ficado de ligar para meu pai assim que estivéssemos instalados. Então minha irmã foi até a recepção para perguntar como fazer a ligação e também sobre os custos. Se fizesse pelo telefone do hotel, seria caríssimo. Se fizesse pelo telefone público, seria apenas caro. Optamos pelo caro, é claro. Ela trocou o dinheiro por moedas de quarters, a moedinha de 25 centavos. Essa era mais uma novidade, pois os orelhões no Brasil funcionavam só com fichas. Ela colocou uns $5 em quarters e ligou. Não deu tempo para falar quase nada, e a telefonista avisou que precisava colocar mais quarters. No final, os $10 foram suficientes para apenas 3 minutos. Parecíamos 3 malucos no corredor do hotel, falando igual aos locutores do Jockey Club. Putz, como era caro falar. Pai, está tudo bem, te amo, fica tranquilo. Tudo era novidade naquele primeiro dia. A consulta com o médico estava marcada para o dia 2 de julho. Faltavam 3 dias ainda, então ficamos no hotel o dia inteiro descansando e assistindo televisão. Bem, no meu caso, ouvindo o som da televisão. Foi um grande choque para nós. Descobrimos que eram dezenas de canais disponíveis na TV contra aquela costumeira meia dúzia de canais que existiam no Brasil. Foi então que começamos a tentar assistir os canais em espanhol, um idioma que talvez fosse mais fácil de entender. Não foi nada disso. O primeiro contato que tivemos com a língua de Cervantes também foi estranhíssimo.
Eram palavras tão estranhas, esquisitas e talvez mais difíceis de assimilar do que o inglês, do qual já tínhamos uma noção básica. Do espanhol, a gente sabia aquela famosa frase muito conhecida no Brasil e que, na verdade, não existe na língua espanhola. O famoso pero que sí, pero que no. Não faz nenhum sentido para as pessoas hispânicas. A maior dificuldade para se entender o espanhol era na fonética. A fonética do espanhol difere em algumas letras da fonética do português. O J tem som de 2 R's, o G de R. Quando o L é duplo, dependendo do país, é som de I ou J. Ou seja, na prática e num primeiro contato, não é fácil e nunca mais me esqueci do nome de um programa de vídeos clipes. O programa se chamava Ojo Oreja, foneticamente Ojo Oreja, e que só depois de um mês é que descobri que era olho-orelha. Fiquei inconformado com aquilo e me lembrei dos olhos, orelha e ouvido. Já pensou se no Brasil colocassem um nome desses em um programa de vídeos clipes? Olho-orelha. Relacionar o olho e a orelha com a proposta dos videoclipes onde você ouve a música e vê o filme dela. Podiam ter tido um pouco mais de criatividade. Na manhã seguinte, descemos para tomar o café da manhã, sempre preocupados com os preços. Eu, que já sou enjoado para comer, tentei simplificar e tentei pedir um sanduíche de presunto e um suco de laranja. O garçom que nos atendeu era um senhor cubano simpático e, quando percebeu que falávamos um idioma diferente, perguntou de onde éramos. Falamos que éramos do Brasil e ele ficou lá, hablando. «Que bueno! Brasil é lindo! El río, la samba, el carnaval. Eu conosco a Rio, muito lindo». Então, elas também responderam em português e cada um tentava entender alguma coisa que o outro falava. Mas na hora de pedir, a coisa foi se complicando, pois eu não como queijo e nem manteiga. E nesse rolo todo ele me perguntou: «Usted quiere entonces un sanduíche de jamón?» Eu pensei: Ramon? Ramon é o centroavante do Vasco. Falei para minha mãe e para minha irmã, meio que tirando um sarro. O que tem o Ramon nessa história? Com um pouco mais de discussão, ao cruzarmos com o inglês, descobrimos que o tal Ramon, que soa como Ramon, era o Ram, o nosso conhecido presunto. Daí para frente era uma risada atrás da outra. Nada batia. O suco era jugo, a laranja virou toronja, que aliás era uma prima da laranja. Era uma fruta bem maior e o suco era amargo. Apesar da espera e da expectativa para a consulta ser o assunto dominante entre nós três, esses momentos de descontração eram de vital importância para desestressar e dar um pouco de paz de espírito, tão necessária. Minha mãe e minha irmã já haviam saído algumas vezes a pé e feito o reconhecimento do caminho até o Hospital Bascom Palmer, um dos mais importantes do mundo no tratamento de doenças oftalmológicas. No momento da escolha sobre o centro médico para o qual eu deveria ir, a equipe médica de São Paulo ficou na dúvida entre Houston, Boston e Miami. A escolha por Miami deu-se por acharem ser mais apropriada e menos custosa financeiramente, e também pesou a questão idiomática, o que na prática acabou não sendo tão útil. A maioria dos médicos brasileiros que me examinou ou que conhecia meu caso achava que essa viagem era inócua e que eu iria ouvir em inglês aquilo que eles já me haviam dito em português. Estava chegando a hora. Faltava um fim de semana para que eu fosse examinado pelos médicos norte-americanos. Pasta 2. Faixa 1. Parte 2. Era madrugada de domingo para segunda-feira, dia 2 de julho, dia da primeira consulta no Hospital Bascom Palmer. Como de costume naquelas noites, eu estava acordado. No quarto, que tinha 2 camas de casal, eu ficara em uma e minhas 2 fiéis escudeiras dividiam a outra. Assim eu podia me mexer à vontade, sem me preocupar em acordá-las. Algumas vezes eu dividia meu tempo com o Walkman que eu havia levado comigo. Com os fones de ouvido colocados, eu ficava procurando no dial,
tanto na AM quanto na FM, alguma novidade que me chamasse a atenção. Quando eu encontrava alguma música legal, eu escutava. Se eu não achasse nada do meu gosto, mudava para AM. Nas AM, a maioria eram rádios de notícias, tanto em inglês como em espanhol. E havia até mesmo uma estação em um francês esquisito. Mais tarde vinha saber que se tratava do creole, idioma usado pelos haitianos. Entre as emissoras locais que tinham um som forte e potente, às vezes o dial captava alguns sinais mais fracos. Tentando escutar alguma coisa sobre a Fórmula 1 ou sobre o Brasil, fiquei escutando um noticiário de uma rádio cubana. O sinal às vezes ficava normal e depois ia diminuindo, até quase sumir, e ficava forte de novo. O meu espanhol era péssimo, mas eu conseguia entender bastante coisa. O pior é que, quando a notícia me interessava, o som enfraquecia e eu não entendia mais nada. Algo parecido com a famosa Lady Murphy. A rádio Rebelde de La Habana, Cuba, era a que eu ouvia por mais tempo. Era uma oportunidade rara ter contato com notícias diretas de Cuba, país que estava sob uma ditadura comunista há mais de 25 anos. Eu, que nasci em 61 e vivi praticamente minha vida inteira sob uma ditadura militar de direita, queria ouvir direto da fonte as notícias do outro lado, sem intermediários. Era uma época pregada de guerras, conflitos internos e movimentos de guerrilha em alguns países da América Central e do Sul. O governo de Cuba exercia um papel importante nesse contexto. Era uma tentativa de exportar para outros povos a Revolução Cubana. Na Nicarágua, o exército sandino comunista havia triunfado com os irmãos Ortega e a bola da vez era El Salvador. Por sua vez, o governo norte-americano apoiava quem tentava derrubar os sandinistas do governo. A interferência norte-americana era oficial, com ajuda econômica e armamentista. Essas eram as notícias que dominavam os programas de rádio, tanto em Cuba como nas rádios de Miami. Era curioso escutar a mesma notícia nas duas versões, da ultradireita e a da mais pura esquerda. Nas rádios de Miami, que eram anticastristas, diziam: as Forças Armadas salvadorenhas foram atacadas por guerrilheiros comunistas na cidade tal, venceram o combate e causaram a baixa de mais de 20 guerrilheiros comunistas a serviço do ditador cubano Fidel Castro e da União Soviética. Na versão das rádios cubanas, o texto sofreu uma nova versão. O exército salvadorenho invadiu a aldeia tal e assassinou uma dezena de civis, entre eles mulheres, crianças e idosos. O governo de El Salvador recebe ordens diretas da Casa Branca para eliminar todas as forças opositoras ao governo militar antidemocrático daquele país. Desliguei o rádio. Entre tantas revoluções, eu estava ali, vivendo a minha própria revolução. Até 2 meses atrás, eu jamais imaginaria que minha vida passaria por mudanças tão radicais. O perfil que eu tinha há 2 meses atrás não tinha quase nada a ver com o meu perfil de agora. O jovem de 22 anos, estudante de arquitetura e pequeno empresário, que tinha toda uma vida pela frente e um futuro promissor, deu lugar a um jovem de 22 anos que ficara cego, não seria mais arquiteto, nem desenharia e criaria as estampas de sua empresa de silkscreen, e cuja vida seria vivida no escuro, e cujo futuro seria uma incógnita total. Nessa hora me lembrei daqueles 2 cientistas da série de TV O Túnel do Tempo, Tony Newman e Douglas Phillips. Na abertura dos episódios, eles ficavam em queda livre, numa espécie de buraco sem fundo, gritando e caindo, sem poder controlar para onde iriam, e no final caíam onde a sorte lhes tocasse. Assim era aquele meu momento, aquela fase que eu estava vivendo. Uma fase de radicais mudanças, uma fase de revoluções. Minutos antes eu havia escutado um trecho de um discurso de Fidel Castro, no qual ele comemorava o 25º aniversário da Revolução Cubana. Dava ênfase às vitórias e conquistas e à luta interminável para mantê-la, às várias batalhas realizadas e às muitas que ainda viriam. Um trecho que me marcou muito foi quando ele pediu: "Compañeros, tenemos que hacer mucho, más de lo que ya hemos hecho.
El enemigo Yankee está a punto de invadir nuestra patria, así como lo hicieron en Grenada hace unos 8 meses. Tenemos que estar preparados para esa invasión cuando ella venga a ocurrir. Compañeros, tenemos que construir más trincheras y nuestras trincheras serán las tumbas de los invasores yankees. No silêncio e na escuridão da noite e dos meus olhos, e a poucas horas de mais uma batalha pessoal, uma batalha que seria com certeza a batalha principal nessa minha revolução, e revolução por revolução, pensei, que o Fidel fique com a dele e eu com a minha. O dia D. Era chegado o dia D da minha revolução pessoal, o dia do desembarque dos aliados. Eu, minha mãe e minha irmã no hospital Bascom Palmer. Arrumamo-nos e fomos tomar o café da manhã no restaurante do hotel. Mal sentamos e lá veio o Ramon, apelido que dei para o garçom cubano, mas era em off. Aliás, nesse período, para identificar as pessoas mais rapidamente, costumava apelidá-las com o que tivessem de mais marcante. No caso do garçom, foi o tal presunto em espanhol. Ramon já sabia o que eu ia comer e, entre os comentários de que estávamos de saída para ir ao hospital, ele nos disse com muita confiança: «Vayan tranquilos, que ustedes están en el mejor hospital del mundo. E tu te vas a curar. Tenga fé». Pouco depois, quase na saída do restaurante, Ramon nos chamou e reservadamente nos disse, num tom de alerta: «Tenham cuidado com os puertorriqueños ali por los calles. Não são muito buena gente». Agradecemos e fomos até o quarto para buscar todos os papéis que trouxemos dos médicos brasileiros e seguimos para o hospital. Não era longe, mas minha mãe preferiu chamar um táxi para facilitar para mim. Nesses dias, minha diversão era perguntar tudo o que se passava ao meu redor para as minhas fiéis escudeiras e exigia detalhes nas descrições. Às vezes isso as irritava, mas isso era o que dava o sabor à coisa, e eu conseguia, assim, ir imaginando melhor as pessoas e os locais por onde passávamos. O táxi nos levou até a porta de entrada do lobby do hospital. Minha mãe e minha irmã comentavam que mais parecia a entrada de um hotel de luxo do que a de um hospital. A porta se abria sozinha, sem a necessidade de empurrá-la ou puxá-la, o que na época, para quem nunca havia saído do Brasil, era uma grande novidade. Outro comentário era sobre o alto custo que um lugar daqueles deveria ter e o impacto devastador que significaria no nosso modesto orçamento tupiniquim. De balcão em balcão, chegamos a um em que ficavam 5 ou 6 atendentes, fazendo a ficha dos pacientes que vinham para as consultas. Minha irmã notou que as pessoas chegavam e escreviam o nome em uma prancheta que ficava em cima do balcão e que só depois eram chamadas. Ela colocou o meu nome na prancheta e fomos nos sentar em umas cadeiras que estavam colocadas em um corredor ao lado. Poucos minutos depois, escutamos: «Henrique Dias! Henrique Dias!» Levantamos os 3 rapidamente e fomos até o balcão. A atendente se dirigiu à minha irmã, pois notou que eu não enxergava. Entre algumas perguntas em inglês e, quando ficava difícil, em espanhol, fomos respondendo a cada uma delas. Mostramos a carta que o Dr. Sérgio havia nos dado para que a entregássemos ao médico norte-americano, onde explicava todos os tratamentos que eu havia passado no Brasil. Nessa carta, o Dr. Sérgio também explicava alguns outros pontos e pedia textualmente para que fossem generosos para comigo. A carta foi anexada ao fichário que foi aberto e pediram que ficássemos sentados em frente à sala número 216. Perambulamos pelos corredores até que a localizamos. Os corredores eram largos, aproximadamente uns 3,5 metros, e as cadeiras eram dispostas em L, formando assim alguns mini-ambientes. As cadeiras daquele corredor estavam quase todas ocupadas e demos sorte em encontrar 3 juntas e vazias. Nesse corredor havia várias portas, e quando elas se abriam, saíam pacientes ou aparecia um médico chamando o próximo para entrar. Foram os 30 minutos mais longos da minha vida, até que novamente uma porta se abriu e apareceu um médico com um fichário nas mãos e chamou: «Henrique Dias!»
Levantamo-nos abraçados e fomos rumo à porta. Era o médico Mark Scott Blumenkranz, que, em tom amistoso, disse: "I am Dr. Blumenkranz. Nice to meet you. How are you, Mr. Diaz?" Estendi a mão e o cumprimentei, respondendo como pude e de forma errada. "Good, and you?" Dr. Blumenkranz respondeu: "I am fine, thanks." Então, fui conduzido até a cadeira de exames. Minha mãe e minha irmã sentaram em duas pequenas cadeiras ao lado da porta e o Dr. Blumenkranz sentou-se de costas para mim em uma pequena escrivaninha acoplada à parede. Na verdade, a sala era um módulo padrão de 3 por 4 metros e com uma porta para o corredor externo, onde ficavam os pacientes, e outra porta na parte de trás da sala, que saía para um corredor interno. Corredor esse que conectava todas as salas de exames daquele e do corredor seguinte. O médico leu a carta e, ao terminar, começou a falar conosco. Logo percebeu que tínhamos dificuldades em entender o que ele estava dizendo e perguntou se precisávamos de um tradutor. Angélica disse que seria melhor. Ele, então, usando o telefone, chamou alguém para fazer a tradução. Em menos de 2 minutos apareceu uma das atendentes da recepção, que se apresentou e disse se chamar Aurora. Ela disse em espanhol que iria traduzir o que não conseguíssemos entender em inglês. Naqueles primeiros dias em Miami, isso ainda não seria de muita utilidade, pois o espanhol, às vezes, nos pregava uma peça atrás da outra, mas era o que tínhamos à disposição. O Dr. Blumenkranz falou que havia lido a carta do Dr. Sérgio, que o conhecia de congressos de oftalmologia e que iria fazer o possível e o que estivesse ao seu alcance para cuidar da recuperação da minha visão. As luzes foram apagadas e senti a claridade da luz vinda do aparelho usado para examinar o fundo do olho. Ele começou a pedir que eu olhasse para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima, para frente. Ele falava em inglês e a Aurora repetia em espanhol e às vezes eu não entendia nenhum dos dois. Quando isso acontecia, ele tocava com a ponta dos dedos ao redor do meu olho para que eu soubesse para onde deveria olhar. Depois disso, ele me colocou no aparelho fixo, onde o paciente coloca o queixo em um apoio e o médico regula a máquina, aproximando, subindo e abaixando. Nessa hora, ele fez um comentário sobre a minha altura, que ele teria que usar a regulagem máxima para poder colocar as lentes na posição correta, e quis saber quanto eu media. Eu respondi em metros, mas ele não me entendeu. Nos Estados Unidos, a altura é medida na unidade pés, e a Aurora, que era cubana, fez lá as suas contas e traduziu para ele, que se assombrou e perguntou se eu jogava basquete. Disse que não, que jogava futebol e tinha sido nadador. Sempre que dava, eu perguntava para minha irmã e para minha mãe como estava o semblante do médico e o que elas estavam achando, mas elas também não podiam ver tudo. Às vezes ele estava de costas. Além disso, a sala estava iluminada apenas pela luz dos aparelhos. Após cerca de 15 minutos, ele saiu da sala e pouco depois voltou com outro médico. O apresentou e disse que queria que ele me examinasse também. A Aurora foi dispensada e disse que voltaria caso fosse necessário. Novamente, os mesmos exames que tinham sido feitos pelo Dr. Blumenkranz estavam sendo feitos pelo outro médico que se chamava Dr. John C. Clarkson. Os médicos nos Estados Unidos usavam apenas um avental branco sobre uma roupa social e gravata. Diferente também era a relação deles com os pacientes. Eles interagiam bem mais e, mesmo sendo os Pelés da oftalmologia mundial, eles não eram estrelas. Conversavam entre si e ora um olhava, ora o outro. O Dr. Clarkson era mais velho que o Dr. Blumenkranz, que, segundo minha mãe, aparentava uns 30 e poucos anos. Chamaram a Aurora novamente e ela nos disse que o Dr. Blumenkranz queria fotografar meu olho e que, para isso, nós deveríamos acompanhá-la. Aceitamos com um ok e fomos saindo e tentando nos despedir dos médicos. Nos levaram até o corredor da entrada, o mesmo onde ficamos na chegada, antes de preenchermos a ficha. Ali fizemos a primeira conferência para tentar descobrir como tinha sido o primeiro exame e a nossa surpresa pelo fato do Dr. Blumenkranz ser tão jovem. O fato positivo e bem marcante foi a empatia com o médico
e isso já nos tranquilizou um pouco. Também comentamos que se ele pediu para fazer fotos do meu olho, era porque ele havia visto alguma possibilidade. Se ele tivesse visto que não teria jeito, ele teria nos dispensado. A essa altura, estávamos acreditando até em Papai Noel, depois de tantas semanas de expectativas e esperanças. Foi quando ouvimos: Henrique Dias. Era uma moça que se postava frente a uma das portas daquele corredor. Angélica me acompanhou e me levou até a cadeira em frente ao equipamento na minúscula sala. Ela saiu e fiquei ali naquela posição de queixo apoiado, olhos bem abertos e sentindo os flashes disparados pela atendente. Foram mais de 30 fotos, bem diferente do procedimento brasileiro, que fez apenas. Voltamos novamente para o corredor da sala 216, que estava lotado, e tivemos que sentar separados, e depois fomos trocando até ficarmos juntos. Outra coisa que nos chamou a atenção foi o frio que fazia ali. Lá fora a temperatura estava perto de 40 graus, e ali dentro estávamos morrendo de frio. Jamais imaginaríamos que o sistema de ar-condicionado fosse tão forte, e não levamos nenhum agasalho. Minhas mãos estavam geladas, e a gente ria um do outro de tanto que a gente se esfregava tentando se aquecer. Outra vez a porta da sala 216 se abre e aparece o Dr. Blumenkranz, que já me chamava agora apenas pelo primeiro nome. Entramos e na sala havia outro médico junto com o Dr. Blumenkranz, e novamente a mesma sequência de exames. De concreto, nada havia sido falado conosco ainda, e ele seguia chamando os colegas, com os quais trocava algumas palavras, e saía da salinha. A Angélica ia traduzindo para nós o que conseguia captar, e às vezes as opiniões que eram dadas ao Dr. Blumenkranz não me eram favoráveis. Os minutos iam passando, a nossa ansiedade aumentando e o frio também. Já era quase meio-dia e eu já havia sido examinado por uns 7 médicos. O Dr. Blumenkranz nos chamou e disse que poderíamos sair para fazer um lanche, mas pediu que voltássemos em seguida. Na recepção, Aurora e Lily nos deram as informações sobre onde ficavam os restaurantes e lanchonetes por ali e também fizeram comentários sobre as primeiras impressões que os médicos estavam tendo do meu caso. Disseram que alguns dos médicos achavam que meu caso era irreversível, mas que o Dr. Blumenkranz ainda não tinha tomado uma decisão final e que ele não estava convencido disso ainda. Elas também disseram que ele era uma pessoa boníssima e um excelente cirurgião, e que eu não podia estar em melhores mãos. Fomos até a parte externa do hospital e foi aquele contraste. Estava um tremendo calor. Não tinha meio termo. Ou congelávamos do lado de dentro, ou derretíamos do lado de fora. Por sorte, logo à esquerda, na esquina do hospital, havia um McDonald's e optamos por comer lá mesmo. Enquanto comíamos, lembrávamos de cada detalhe daquelas horas que havíamos passado há pouco no hospital. Estávamos esperançosos e muito ansiosos. Saímos do McDonald's e elas falaram que, naquela área onde estávamos, todos os edifícios eram hospitais. Era como um grande complexo, todo interligado, ora por calçadões, ora por passarelas. Fomos dar uma voltinha para esticar as pernas e reconhecer o local. Eu ia perguntando tudo e paramos para sentar perto de um chafariz. Segundo elas, o vai e vem de transeuntes era intenso, centenas de pessoas passando para tudo que era lado. Nunca haviam visto nada igual em se tratando de concentração em atendimento médico hospitalar. Ficamos por ali por mais ou menos meia hora e estava na hora de voltar para o freezer. Entramos na clínica e passamos pelo balcão da recepção, onde avisamos a Aurora da nossa chegada e fomos para o corredor da sala 216. Uns 20 minutos depois, o Dr. Blumenkranz passa por nós e nos chama. Levantamos e fomos para dentro da salinha. Novamente começou o entra e sai de médicos, até que ele nos informou que estava à espera de outro médico que queria me examinar e depois conversaríamos. Ficamos sabendo, através da Aurora, que esse outro médico era o diretor do hospital, o manda-chuva. Já era quase 5:30 da tarde quando ele entrou acompanhado pelo Dr. Blumenkranz. Era um médico mais velho e, diferentemente dos outros,
Trajava um terno azul marinho. Como fez com todos os outros médicos, o Dr. Blumenkranz me apresentava a minha mãe e a minha irmã e fazia uma breve introdução de onde éramos e algo sobre meu olho. Esse médico, segundo as nossas contas, era o 12º a me examinar naquele dia. Sem mais demora, ele me examinou como todos os outros. Devido àquela sequência rotineira, eu nem precisava mais de tradução. Ele terminou, trocou rápidas palavras com o Dr. Blumenkranz, deu 2 tapinhas no meu braço, se despedindo, e os 2 saíram. A impressão que havia deixado não era nada positiva para nós 3, e a Aurora deu a entender que ele era contra me operar, mas que quem iria tomar a decisão final seria o Dr. Blumenkranz. A hora da decisão final estava chegando, e nós estávamos abatidos devido às últimas impressões que tivemos. Aquela espera era angustiante. Estávamos ali desde as 9 horas da manhã, nos sentíamos debilitados tanto física como emocionalmente. Então o Dr. Blumenkranz entrou de novo na sala e disse: "Ok, Henrique, I want to talk with you to explain all about your eye problem." Nesse momento, ele disse que seria melhor usar os serviços de tradução. Mas dessa vez, ao invés de chamar alguém, ele nos chamou para segui-lo. Saímos da sala 216 e fomos caminhando atrás dele. Andávamos sempre os 3 abraçados, eu sempre no meio. Àquela altura, a clínica estava praticamente vazia e o Dr. Blumenkranz foi até o balcão da recepção e pediu a ajuda da Aurora e da Lily, que ainda estavam ali, apesar do adiantado da hora. Ficamos os 3 abraçados, em pé, frente a frente com o Dr. Blumenkranz e do lado de fora do balcão. As secretárias ficaram do lado de dentro, ambas em pé também. Ele começou a falar o quão grave era a situação da minha retina e que o que havia sido feito no Brasil estava dentro do que poderia ter sido feito e... A conversa não estava indo muito bem para o nosso lado e, em consequência disso, fomos nos emocionando e provavelmente isso deu um novo rumo àquela conversa. Mesmo estando o médico acostumado a lidar com essas situações diariamente, ele estava visivelmente desconfortável em estar ali, num local aberto e vendo à sua frente o sofrimento de uma família. As secretárias, ao mesmo tempo em que traduziam o que não entendíamos, também deixavam transparecer que estavam apreensivas com aquilo tudo. Foi então que o Dr. Blumenkranz falou: "Henrique, já que vocês vieram de tão longe e vejo o quanto isso significa para você, que é tão jovem, universitário, com apenas 22 anos, vamos fazer uma coisa. Você quer tentar e ser operado?" "Sim, claro", respondi. Minha mãe e minha irmã também afirmaram com a cabeça, ao mesmo tempo em que nós nos apertávamos cada vez mais no abraço. Então ele explicou: "As suas chances de sucesso na cirurgia são de 1 a 3%. E caso a cirurgia venha a ter sucesso, eu não sei dizer nem quanto e nem como você irá enxergar. Ainda assim, você quer tentar?" Então, eu, ainda abraçado a minha mãe e minha irmã, respondi: "Doctor, já que estou aqui, depois de tudo o que eu passei, você está dizendo que eu ainda tenho uma chance de 1 a 3%. Eu quero tentar." Naquele momento, os semblantes de todos ali presentes se modificaram completamente. O contentamento ocupou o lugar da angústia e da incerteza. Minha mãe me beijava e depois a Angélica, ao mesmo tempo em que nós 3 agradecíamos ao Dr. Blumenkranz. Acho que ele nunca havia escutado tantos "Thank you, Doctor" na vida. Ele completou dizendo que teríamos que custear as despesas do hospital, mas que não nos preocupássemos com os honorários dele. Ele não cobraria nenhum centavo para me operar. Aquela notícia nos animou ainda mais nos agradecimentos. A Aurora e Lily nos felicitaram e disseram que tudo daria certo. Antes que ele saísse, pedi que a Aurora dissesse a ele que eu acreditava e tinha certeza que aqueles 3% se transformariam em 100%. Ele sorriu e disse que faria o possível para me ajudar. Pediu que voltássemos no dia seguinte para dar entrada na papelada do hospital e também para mais alguns exames.
Havíamos vencido mais uma batalha. Era a chance que precisávamos. Despedimos-nos do médico e das secretárias com ar de felicidade e confiança em nossos rostos. Na volta para o hotel, íamos fazendo contas e planos e estávamos aflitos para ligarmos em casa e contar para o meu pai e irmãos sobre a cirurgia e tudo o que havia acontecido naquele dia. Trocamos $30 em moedas de quarters e fomos direto para o payphone que ficava no corredor. Era engraçado escutar a operadora completando a ligação e falando em inglês com quem atendia ao telefone lá em casa. Normalmente quem atendia era a avó Rita, que ficava, segundo diziam, de plantão, sempre à espera de uma ligação. Ela, não entendendo, passava para quem estivesse por perto, mas como ninguém entendia nada, a coisa só se resolvia quando a telefonista falava a palavra Miami. Aí quem tinha atendido dizia: "Yes, yes, ok. Dessa vez a notícia era boa, alentadora, e todo mundo queria falar um pouco, mas era um sentimento que estava entalado na garganta de todos. O barulhinho dos quarters caindo dava o fundo sonoro daquelas ligações, e ficamos de ligar assim que o médico marcasse dia e hora da cirurgia. Voltamos para o quarto para tomar banho e depois descemos para jantar. Enquanto eu esperava a minha vez de tomar banho, fiquei com o controle remoto mudando os canais e tentando encontrar algum noticiário. Era impressionante, mais de 70 canais e nada de notícias do Brasil. Comecei a entender o quão insignificante era o Brasil na mídia norte-americana e latina. Não conseguia esconder minha indignação e comentava com minha mãe e minha irmã sobre a falta de informações do Brasil. A parte divertida dessas buscas nos canais ficava por conta dos nomes dos programas e dos personagens dos canais latinos. Chespirito, Charitim, Tres Patines, Chavo del Ocho, Nanhaninha, Borburras, Chapolin Colorado, entre outros que me faziam rir e perguntar a elas do que se tratavam aqueles nomes. O espanhol era um idioma verdadeiramente ambíguo naquela situação em que eu me encontrava. Sem poder enxergar, eu perdi o poder da associação, o que tornava bem mais difícil a compreensão. Nos noticiários, essa dificuldade se aliava a outra, a velocidade com que alguns apresentadores liam as notícias. Pareciam locutores de Jockey Club em espanhol. Diferentemente da TV, nas rádios, os locutores tinham vozes padronizadas e pareciam tenores lendo os textos noticiosos. Mais tarde, descobri que esse era um estilo tradicional na formação dos locutores cubanos já há algumas décadas. Essa forma mais clássica e pontual me favorecia e passei a dar mais tempo na busca das notícias às rádios. Fomos jantar no restaurante do hotel como havíamos feito nas noites anteriores. Meu cardápio era definido previamente, macarronada e salada. Assim como o sanduíche de presunto no café da manhã, a macarronada era o que eu comia nas refeições que fazíamos no hotel. A escolha era por 2 motivos: para facilitar que eu comesse sem enxergar e pelo preço. Na volta para o quarto, as mulheres foram assistir o quê? Novela, é claro. Elas já haviam descoberto o canal que tinha novelas mexicanas e venezuelanas. Eu me deitei, peguei no meu Walkman e comecei a xeretar cada sinal que ele ia captando. Acabei adormecendo e acordei lá pelas 2 da madrugada. Os fones de ouvido ainda estavam nas minhas orelhas e devo ter acordado com um falatório que rolava no programa sobre política local. Como aquele assunto não me interessava em nada, comecei a procurar algo mais interessante e achei uma rádio bem curiosa. Era a Rádio Reló, ou traduzindo, Rádio Relógio. Durante a leitura da notícia feita pelo locutor, havia um som de toque, 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 que simulava a marcação do segundo, e quando completavam os 60 segundos, terminava a notícia. Vinha um apitinho e o locutor falava: "Rádio Reló, são as 3:06". E então era a vez da locutora ler a notícia dela naquele novo minuto, e assim iam revezando-se a cada minuto. Essa era uma rádio do governo cubano, e o som ia do aceitável ao inaudível. Às vezes dava para escutar a notícia completa, mas na maioria das vezes eu perdi uma parte da notícia.
O engraçado era que não havia intervalos comerciais nas rádios cubanas comunistas, apenas notícias, músicas e, é claro, os discursos do ditador Fidel Castro. Nessa noite, eu tive a surpresa de escutar a reprise de uma votação que havia sido realizada no Congresso Popular Cubano, que imaginei ser algo similar à Câmara dos Deputados Federais. Um narrador falava sobre a lei que estava sendo apresentada e que seria votada naquele momento. Aqueles que estão de acordo com a proposta, permaneçam sentados. Os que estão em contra, que se parem. Em seguida, esse pergunta ao secretário da mesa. Senhor secretário, qual é o resultado? A resposta do secretário foi contundente. 610 votos a favor e nenhum voto em contra. Pensei, putz, isso é que é democracia. 610-0. Ai daquele que se levantar. Queria que alguns amigos e colegas tivessem essa oportunidade que eu estava tendo de conhecer mais detalhes sobre o regime cubano. Muita gente defendia ou aplaudia esse regime verdadeiramente ditatorial como sendo um exemplo de democracia para o Brasil e outros países latino-americanos. Aquela era uma madrugada diferente, bem menos carregada de angústias. A possibilidade da cirurgia trazia uma nova carga de esperança. Faixa 3. Os preparativos. Entre os cochilos e as rádios em espanhol, o dia foi chegando e a ansiedade foi aumentando. Eu queria voltar naquele hospital para finalizar os exames e formalizar a parte administrativa o quanto antes. Naqueles dias, eu era o despertador oficial da família Dias e acordei a ala feminina da família às 7 horas em ponto, conforme havíamos combinado. No café da manhã, lá estava o Ramon com seus comentários do dia e piadinhas que a gente entendia parcialmente, mas ríamos para que a coisa não ficasse sem graça. Contamos para o Ramon sobre a decisão da cirurgia e ele mais uma vez afirmou: "E usted está en el mejor hospital del mundo e todo vai sair bien." Resolvemos ir caminhando naquela manhã, já que a distância do hotel até o hospital era pouco mais de umas 6 quadras. O problema maior era o calor. Dessa vez, levamos blusas para evitar o sofrimento com o ar frio dentro da clínica. Era engraçado, nós três, naquele calor insuportável, carregando nossos agasalhos pelas ruas. As pessoas deviam achar que éramos doentes. Chegando à clínica, as moças da recepção nos receberam com muita amabilidade e até mesmo o fato de sermos brasileiros chamava a atenção delas, que comentavam entre si sobre a nossa origem. Aurora fez os procedimentos e nos avisou que devíamos ir até o escritório administrativo para fazer os acertos da parte financeira. Minha mãe e eu ficamos em frente à sala 216 e minha irmã foi até o escritório para dar início à papelada. Quando a porta da sala 216 se abriu, o Dr. Blumenkranz apareceu, chamou o nome de um paciente e nos cumprimentou com muita simpatia. Mais alguns minutos e minha irmã chegou com vários formulários e algumas informações sobre os custos iniciais. O hospital pediu um depósito inicial de $15.000. Oh, my God! Era um valor bem maior do que dispunhamos. Tínhamos um pouco mais da metade daquele valor e isso poderia comprometer aquela oportunidade que havia surgido com a cirurgia salvadora. Quando o Dr. Blumenkranz me chamou, entramos na salinha e ele parecia até mais animado do que a gente. Fez aqueles exames regulares e pediu que eu fosse fazer mais fotos do olho. A Angélica comentou com ele sobre os valores solicitados pelo hospital e que não estávamos com o valor suficiente para fazer o sinal. Ele nos disse que na parte administrativa ele não poderia se envolver, mas que eu falasse com o pessoal da clínica que poderiam nos dar uma melhor orientação. Fomos para o corredor das fotos e aproveitamos para conversar com as moças da recepção, e elas falaram que às vezes o hospital abria exceções e parcelava a diferença quando os pacientes não tinham seguro médico hospitalar. Ficamos mais aliviados e, feitas as fotos, voltamos para a porta da sala 216.
O Dr. Blumenkranz estava a cada contato conosco mais falante, mais simpático, e isso fez com que a nossa confiança em relação a ele aumentasse enormemente. Era uma unanimidade entre nós o positivismo e a empatia passados pelo Dr. Blumenkranz. Ele ficava alegre em ver que estávamos confiantes e otimistas, e essa troca de energias foi fortalecendo aquela recente amizade. Quando terminou de me examinar e estudar as fotos, ele explicou, com o auxílio da tradutora, como seria a cirurgia e que eu deveria me internar na noite de quarta-feira. Ou seja, eu daria entrada no hospital na noite do Independence Day, ou o dia da independência dos Estados Unidos. No meu íntimo, eu ia somando positivamente todas essas coincidências incríveis, e cada vez eu ficava mais e mais esperançoso. Quase na despedida, o Dr. Blumenkranz nos perguntou onde estávamos hospedados e quanto estávamos pagando pela diária. Ao saber do preço que estávamos pagando, ele nos disse que conhecia um hotel muito mais barato e que pediria à sua secretária que nos passasse essa informação. Na recepção, a secretária nos chamou e nos passou o nome do hotel, dizendo que a diária custava $20 e que era bem perto dali. Quando ficamos sozinhos, adverti minha mãe que por esse preço deveria ser uma espelunca e que deveríamos ter cuidado. Lembrei-me daqueles motéis que apareceram no filme Scarface, que havia estreado meses antes que eu perdesse a visão. O filme se passava em Miami e abordava o crime organizado e o tráfico de drogas na cidade. Na época, foi considerado um dos filmes mais violentos produzidos até então. Temi por nossa segurança. Se o hotel onde estávamos pagando quase $60 já não era lá essas coisas, imagina um de 20. A imagem que me veio à mente era daqueles hotéis em que as portas e as janelas dos quartos dão para um corredor externo que termina numa escada. Era exatamente assim que mostraram no tal filme em que Al Pacino fazia o papel do Tony Montana, um cubano exilado que chefiava uma organização criminosa. Minha mãe e a Angélica me falaram que antes de tomar qualquer decisão, iríamos até o local recomendado para conhecer e só depois decidir o que faríamos. Em seguida, fomos tratar da papelada no departamento financeiro e ver o que conseguiríamos em termos de facilidades de pagamento e de prazos. O hospital realmente tinha essa abertura de negociar alguns itens e disseram que após um pagamento inicial, poderíamos fazer o restante do pagamento com algum prazo e nos perguntaram quanto tempo necessitávamos. Dissemos que estávamos requerendo, junto ao Banco Central do Brasil, a liberação da venda de dólares no câmbio oficial e achávamos que em 2 semanas já teríamos o valor total em mãos. Eles aceitaram e nos deram o crédito e, consequentemente, a autorização para a internação e a cirurgia. Agora faltavam menos de 48 horas para a realização de mais uma batalha naquela revolução que havia tomado conta da minha vida. De volta ao hotel, minha mãe ligou novamente para o meu pai e explicou tudo o que havia sido resolvido. Avisou a ele sobre o dia e hora em que eu seria operado e também sobre a questão do envio dos dólares que faltavam para pagar o hospital. Antes de desligar, minha mãe pediu que avisassem a todas as pessoas que pediram para saber sobre a cirurgia. A intenção era a de que todos formassem uma corrente de orações, rezas, preces e tudo o que pudesse me ajudar no âmbito espiritual. Fiquei sozinho no quarto naquela tarde de terça-feira durante mais de 4 horas. Acabei dormindo e acordei com alguém me chamando. Era a arrumadeira perguntando se podia limpar o quarto. Eu ali deitado, apenas de cueca, sem enxergar nada, e uma estranha tentando me explicar quem era. O problema é que ela falava um inglês pior do que o meu, e não falava espanhol, e com muito custo descobri que ela era haitiana. Fiquei meio cabreiro com aquela situação, principalmente no caso de sumir algo, já que ela percebera que eu era cego. Senti-me impotente e torci para que chegasse alguém ou que ela acabasse logo a sua tarefa. Felizmente, ela não demorou muito, e quando a minha mãe voltou das compras com a minha irmã, contei a elas do ocorrido e elas disseram que estava tudo no lugar e não faltava nada. Nossas reservas naquele hotel era para mais 3 dias e perguntei se elas haviam ido até o local indicado pelo médico.
Minha mãe disse que ainda não e que talvez fossem no dia seguinte. Aquela terça-feira não acabava, as horas demoravam a passar. O sinal da rádio relógio estava fraco e só ficava mais forte nas madrugadas devido às potentes rádios que existiam no sul da Flórida. Essas potências eram diminuídas à noite, e assim era quando as rádios cubanas podiam ser captadas pelo meu fiel Walkman. Nas rádios cubanas, as notícias estavam voltadas para mais um aniversário da independência norte-americana. Às vezes, eles abordavam a notícia de forma institucional e, às vezes, enlaçando-a com aspectos negativos da política e da sociedade yankee. Criticavam, sobretudo, a interferência norte-americana nos países da América Latina. Falavam muito também sobre a decadência social e do envolvimento dos jovens com as drogas, ao mesmo tempo em que comparavam esses aspectos com a sociedade cubana. Os cubanos se tratavam entre si por companheiros. Era o companheiro fulano para lá, o companheiro cicrano para cá, e todo mundo era companheiro, até o líder era el companheiro Fidel. Alguns anos antes eu tinha lido o livro do Gabeira, O que é isso, companheiro? E pensei comigo, já pensou se eles tivessem derrubado a ditadura no Brasil? Companheiro Gabeira, companheiro Frei Beto, companheiro Chico. Até eu seria mais um companheiro. Contra a minha vontade, mas seria mais um companheiro. O que mais me chocava em relação a Cuba era a falta de liberdade de expressão e a opressão que aquele povo sofria há 25 anos. Se no Brasil já era complicado viver sob um regime ditatorial, porém muito menos opressor, imagine viver em uma ilha governada por um regime ultra-autoritário e cercada por um mar infestado de tubarões. Para variar um pouco, naquela noite fiquei escutando somente as rádios em inglês, e em uma delas estavam contando a história, em ordem cronológica, do movimento independentista das então colônias britânicas no Novo Mundo. Quando eu conheci o assunto, isso até me ajudava a entender melhor a forma de falar e o acento dos norte-americanos, que era bem diferente do que eu havia aprendido no colégio com a professora Darcy, que era de uma escola britânica. Só então liguei o que estava escutando com a minha presença naquele país. Eu estava escutando a história de uma revolução bem-sucedida, e já estávamos no dia 4 de julho, 208 anos depois. Era mais um bom sinal de que essas coincidências me davam mais e mais confiança quanto a recuperar a minha visão e quanto a revolucionar a minha própria revolução.